André, bom dia, bem-vindo ao podcast, videocast Be Legendary. André, estivemos a falar um pouquinho aqui antes já deste teu modo de ver a vida e que foi criado por ti, não é? Que é o Faz Acontecer, e de alguma forma vimos aqui algumas ligações com o Be Legendary, com o ser lendário. Eu até brinquei um pouco contigo, que iria te apresentar como o André Faz Acontecer Leonardo. Então vamos iniciar por aí. De onde é que nasce esta tua ideia ou este conceito do Faz Acontecer? Como é que isso nasce? Bem, primeiro agradecer-te pelo convite de estar aqui no Be Legendary. Realmente há muitas semelhanças entre o Faz Acontecer e o Legendary, não é? Das pessoas se predisporem a ir em frente, a não desistir, a fazerem o que podem com o que têm. O Faz Acontecer nasce porque eu tive uma infância, não foi uma infância difícil, diria, mas foi uma infância desafiante. Nasci nos Açores, numa família normal, mas numa zona muito rural. Eu costumo brincar, eu nasci no caminho do meio, há o caminho de baixo, há o caminho de cima, e eu nasci no caminho do meio. É uma zona mesmo muito rural. Açores, Ilha Terceira, Angra do Heroísmo, Freguesia de São Pedro, caminho do meio. E numa família, como disse, normal, nunca me faltou nada, mas também nunca tive acesso a luxo nenhum. E o meu pai, amo o meu pai, mas ele é uma pessoa muito, com uma camada de pele assim um bocadinho mais grossa, uma pessoa assim rija, que nunca me dava as coisas de forma fácil. Isso por ainda bem se calhar, não é? E ainda bem se calhar, porque por um lado, se na altura foi difícil para mim lidar com isto, porque havia vezes onde eu nunca fazia o suficiente, estava sempre mal, estava sempre errado, às vezes parecia que tenho um irmão mais novo, e se calhar aquela exigência do filho mais velho, às vezes até parecia que eu nem era pessoa suficiente. Mas se por um lado tive isto, a outra forma, e o que aconteceu, eu tive que arranjar estratégias para poder ter as minhas coisas, para não depender do meu pai e para fazer acontecer, não é? Então, desde muito pequenino, queria coisas e fazia por mim. Não ficava à espera que alguém me desse, aliás, porque já sabia que do outro lado vinha uma frase como: enquanto vives debaixo deste teto, meu amigo, não há só direitos, também há deveres. Portanto, o menino conheço exatamente essa frase. E isto moldou-me muito, criou ali uma série de crenças ou de algumas coisas. Instalou em mim: pá, queres? Tens que fazer. Podes tudo o que quiseres, mas tens que fazer. E mais tarde isto vai-se a revelar, passei por muitos processos, organizei conferências, enfim. E depois nasceu o Faz Acontecer, que tem o propósito de inspirar as pessoas a fazer acontecer, a não desistirem, a irem em frente. E fazemos isso de várias formas diferentes, com conferências, programas de televisão, palestras, formações, com livros também. Okay. É muito giro. Eu lembro-me de ou seja, nós já nos cruzámos em palco, uma não diretamente, mas a outra cruzámos ali, tu estavas em palco ainda quando eu cheguei, e lembro-me de uma história de umas pastilhas elásticas. Isso. Conta-nos lá essa história. Lá está, eu estava no caminho do meio, pedi ao meu pai umas pastilhas Bubalu, que eram umas pastilhas que tinham recheio por dentro, era uma inovação, eu pedi ao meu pai para me comprar, ele disse-me: nem pensar, o que é que tu fizeste para merecer isso? E eu pensei: ok, então como é que eu vou fazer? Vou lavar o carro ao meu pai, o que é que eu vou fazer? Isto não, tal. E depois, na minha casa tenho um quintal cheio de flores, a minha mãe tem aquilo muito arranjado. Eu peguei numa tesoura daquelas de cortar carne, aquelas tesouras assim grandes, cortei as flores todas que estavam num quintal. Todas. Dividi aquilo por ramos, amarrei com uns elásticos, meti dentro da mochila da escola. Tinhas quantos anos? Tinha 6 anos. 6 anos? 6 anos. E fui vender aos vizinhos. Eu ia batendo à porta, tal. Eles achavam piada, e eu, ao final do dia, tinha vendido tudo ou quase tudo. Fui à mercearia da minha freguesia, com os trocos que tinha conseguido, pus em cima do balcão e disse ao senhor: olha, o que der, eu quero em pastilhas elásticas Bubalu. Deu 2 caixas de pastilhas. Claro que cheguei a casa todo contente, não é? Pus aquilo em cima da mesa, experimentei 10 pastilhas na boca ao mesmo tempo, aquilo quase... O bonito foi quando a minha mãe chegou a casa e viu as flores. Pois, não correu muito bem, mas foi das primeiras vezes que eu me lembro de definir uma estratégia sem sequer me aperceber disso, definir um objetivo, definir um caminho, ir atrás das coisas e fazer acontecer. Então achas que o Faz Acontecer nasce nesse episódio? Hoje, olhando para trás, sim. Acho que sim. Acho que nasce aí, vem muito da força que os meus pais me deram, de não me dar as coisas de forma gratuita, de me incutir o ter que lutar pelas coisas, não estar à espera que os outros resolvam, mas que eu resolva. Isso vem muito dos meus pais e agradeço muito
por os momentos mais difíceis que também me tornaram mais forte, e acho que tu sabes o que é isso, não é? Identifico-me totalmente com isso. Aliás, o Be Legendary nasce com isso mesmo, nasce com... Nós temos a coragem de ser lendários, e as pessoas normalmente quando ouvem esta coisa, ser lendário, mas tem que ser um Nelson Mandela, tem que ser um Gandhi, tem que ser alguém. Não, e sermos lendários é de facto termos a coragem, porque ao fim e ao cabo aquilo que tu procuraste foi a tua felicidade, não é? Para ti, tu, de alguma forma, teres aquelas pastilhas era teres a tua felicidade, que naquele momento, há uma forma podemos resumir a isso, não é? Sim. Portanto, é muito isso, é nós com aquilo que temos procurarmos aquilo que nos faz feliz, e ser feliz pode ser pastilhas elásticas, pode ser criarmos uma empresa para empregar milhares, certo, ou como apenas e só vivermos a nossa vida de acordo com aquilo que nós achamos que deve ser. Portanto, e tu és de facto um exemplo disso. Portanto, 6 anos, hoje 23 anos depois, não é? Tens 29. Há uma jornada aí, e eu queria então que nos falasses um pouco mais dessa jornada, até porque desta volta ao mundo, não é? Criaste um evento, o primeiro evento de empreendedorismo em Portugal, certo? Numa ilha com, disseste-me, 60 mil pessoas. 60 mil pessoas, mais coisa, muito que cabem todas, disseste-me tu, no Estádio da Luz. Ainda ficam bilhetes à venda. Ainda ficam bilhetes à venda. Portanto, conta-nos um pouco mais essa tua jornada. Sim, quando eu fui para a faculdade explicaram-me que as pastilhas e outros projetos que eu tinha feito tinham um nome. O nome disto era empreendedorismo. Eu percebi-me que isto era uma temática, que existiam milhares de pessoas como eu, milhares de livros e artigos escritos sobre isto. Nesta mesma altura entra em Portugal a crise, a Troika, em Lisboa, no ISCTE, onde hoje dou aulas de empreendedorismo por acaso, mas entrei ali, verdinho, não sabia cozinhar, saí de casa dos pais com 18 anos, fui viver para Lisboa sozinho. Na faculdade explicam-me que aquilo é empreendedorismo. Eu encontro a temática de que gosto. Isto é empreendedorismo. Isto é empreendedorismo. O puzzle parece que se montou todo. E eu dediquei-me muito. Acabei por ser um dos melhores alunos da faculdade, não porque fosse o típico marrão, mas porque quando nós gostamos daquilo que fazemos, que não nos custa fazer mais do que seria normal, e os resultados também vêm acima do normal, não é? Por isso, encontrei ali algo de que gostava muito. E aliás eu entro no desenvolvimento pessoal muito pelo empreendedorismo, pelo definir objetivos, fazer acontecer, mas muito ligado às empresas. Nessa fase entra, como disse, a crise, a Troika, o FMI, como resposta a isso, o que é que se fala pela primeira vez em Portugal de empreendedorismo. E eu na altura, talvez vindo também dos meus pais, pensei, eu não posso, o país está a chorar, eu tenho que ensinar as pessoas a vender lenços, eu tenho que ensinar as pessoas a ir em frente, a não desistir. Ok, o que é que eu posso fazer? Se eu fizesse um evento de empreendedorismo, mas vou fazer na minha ilha, não é? Eu vou tentar fazer uma coisa para as minhas pessoas. E então, mas como o meu pai me dizia, meias são para os pés, se vais fazer, faz uma coisa a sério. O meu pai dizia-me sempre isto. Se vais fazer, se vais dedicar o teu tempo, que é limitado numa coisa, faz. Não é uma conferência, é uma conferência. Ou seja, faz acontecer, não é? Faz acontecer, mas faz uma coisa a sério, define bons objetivos. Então, na altura, eu comecei a pensar, o que é que eu vou fazer? Uma conferência nos Açores, maiores oradores, um budget gigante, qual é a maior sala da ilha, leva 600 pessoas, é isto mesmo, as pessoas vão pagar bilhete e vai ser, e coisa. Comecei a contar aos meus amigos, tu és maluco, 600 pessoas numa ilha com 60 mil, isso dá 1% da população, isso não existe, isso é o recorde do Guinness, isso não existe, não. Isso nem sequer, ouvi falar nisso, nos Açores, empreendedorismo, estamos a anos-luz daí. Não, mas vai ser, comecei a reunir com patrocinadores, achavam que eu era maluco e tal, não sei o quê, e pensei, ok, vou reunir os oradores primeiro e depois venho cá falar convosco. Comecei a contactar oradores espanhóis, um deles disse-me que sim, e eu, isto era para ser uma conferência internacional, já tenho um espanhol, está a correr bem. Logo a seguir, um sueco, está a correr bem, mas eu queria um cabeça de cartaz. Quem é que eu queria que fosse esse orador? Já que o standard é a excelência, não é? Se era para ser, Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica. E tu, quando tens 19 anos, estudas na faculdade, és do caminho do meio, como é que tu convidas o presidente do Benfica a estar numa conferência nos Açores? Vais ao Google e escreves Sport Lisboa e Benfica. Descobri lá o site do Benfica, liguei para lá, não do meu telemóvel, senão gastava saldo, não é? Então, ligava o telefone de casa, que assim a minha mãe é que paga. Liguei para lá e atendeu-me um senhor na recepção, disse-me que o presidente do Benfica não ia a conferências, porque isso era impossível, mas lá insisti. Ele deu-me um e-mail, o geral, mandei uma para lá, liguei, durante 3 semanas liguei para lá todos os dias. 3 semanas? Todos os dias. 3 semanas, todos os dias? Todos os dias. Ele às vezes, eu acho que ele já tinha o meu telefone de casa, já não atendia, então aí pegava no telemóvel, o número não é identificado, ligava e ele atendia-me. Eu falava com ele. Mas 3 semanas, ao fim de 3 semanas, resposta zero. Ok, então espera aí. Eu vivi em Lisboa, eu vivia ali perto do Fonte Nova, que tinha assim uma vista para o estádio. Eu pensei,
presente trabalha ali, eu vou até lá. Quando ele entrar para trabalhar, eu faço o convite. Isto é simples, não é? Porque é que eu não fiz isto antes? Que estúpido, andei aqui 3 semanas. Lá vou eu até à porta com a minha mochila e tal, e ao lado da estátua do Eusébio, eu na altura vi uma porta que tinha uma placa em cima que dizia escritório. E eu pensei, pá, deve ser aqui. Fiquei lá à espera, dei umas voltas, nada. Passava malta por mim, eu com as minhas calças rasgadas, a minha t-shirt da faculdade, miúdo da faculdade. Nada. Ao final lá do dia vem um segurança ter comigo e diz que... Portanto, o dia inteiro lá? O dia inteiro. Vem um segurança ter comigo e diz-me, olha, temos que fechar aqui o recinto, mas reparei que estás aqui o dia todo, o que é que... E eu contei a história, quero convidar o Presidente do Benfica para a conferência. E ele, pois, mas se tu queres fazer isso, tens que ir para a porta do parque de estacionamento, porque ele entra com o motorista, sobe o elevador e vai trabalhar. Ao final do dia, desce e vai embora e estás tu aqui ao pé da estátua do Eusébio à espera. Portanto, se queres fazer essa graça, abre lá. Há coincidências que não parecem coincidência, e no final desse dia eu estava a convidar outros oradores e tinha um e-mail de um empresário que me disse que eu tinha convidado e ele disse-me, ok, eu vou à conferência, mas amanhã vens aqui ao meu escritório falar comigo que eu quero te conhecer. Fui lá, estamos à conversa, ele adorou, claro, eu vou à conferência e tal, coisa, vai ser muito fixe. Já agora, precisas de alguma coisa que eu te possa ajudar? Eu, assim, já que está a falar nisso, tentei convidar o Presidente do Benfica, já liguei para lá, já mandei-los para lá, já quase estive lá a dormir, não... Ele, o que, Luís, vamos já falar com o Luís, tá? Ele sai, as pega o telefone, né? Volta, olha, está confirmado, ele vai à conferência. Eu, não, tá. Escolhi 3 outdoors na Ilha Terceira, espetei a cara do Presidente do Benfica bem grande, nome da conferência em cima, bilhetes à venda no lugar tal, e em 15 dias vendemos 600 bilhetes. Uau! A 2 dias do evento acontecer, e claro, quando isto acontece, os patrocinadores entram a bordo, começo a chamar alguns amigos para me ajudarem como voluntários, organizações juntam-se a mim e tal, não sei o quê. Bilhetes vendidos, um stress brutal. Nunca tinha organizado uma passagem de ano, quanto mais um evento para 600 pessoas. Stress, liga-me o telefone, 91 qualquer coisa, eu atendo. Estou sim, boa tarde, estou a falar com o Dr. Leonardo. E o doutor, isto deve ser para o meu pai, coisa assim, o doutor... Estou a falar com o André da conferência, olha, daqui é o diretor de marketing do Benfica, houve aqui um problema, o presidente não pode ir porque há um familiar que faz anos nesse dia, não vai dar para ir. Eu, ouça, não me faça isso, que tem um evento cheio de gente e tal, não sei o quê. E ele, mas não há forma, já devemos a ver os voos, não há maneira de ele ir e vir e de chegar a tempo de jantar com este familiar. Eu sentei-me lá no auditório, todo triste, com as lágrimas nos olhos, a primeira vez. Muita gente não acreditava em mim e eu estava, vou conseguir, vou mostrar às pessoas que é possível. Eu próprio também vou ser um exemplo para elas de que é possível, de que apesar das crises... rasteira, mandaram-te ao chão ali, caíste chapa... 3 voltas. 3 voltas. 3 voltas. E no meio disto, lá está, coincidências que não... Agora as deucidências, como eu gosto de deucidências, não é? Liga-me o mesmo empresário outra vez, André e tal, está quase nos Açores, vai ser giro. Eu, pois vai acontecer o evento na mesma, mas acabou de acontecer este problema aqui com o Presidente do Benfica e ele diz-me, calma que eu já te ligo, 5, 10, 15 minutos depois, não tenho bem noção do tempo, ele liga-me de volta e o empresário. Liga-me de volta e diz, André, olha, quando vejo malta que se esforça, que vai à frente, que luta, que não desiste, não sei como é que juntaste esta gente toda numa ilha com 60 mil pessoas e recrutaste voluntários, não sei. Sei quando vejo malta que se esforça e tenho que lhes dar a mão. Eu tenho um avião privado. Eu belei ao Presidente do Benfica, vamos à conferência, quando acabar o evento nós voltamos para Lisboa, chegamos mesmo a tempo de jantar e, portanto, o Presidente depois pode. E assim foi. O Luís Filipe Vieira, no dia 9 de abril de 2011, foi a Ilha Terceira de avião privado participar na Conferência Internacional de Empreendedorismo, Açores 2011. E muita gente, ia só dizer-te que muita gente, às vezes quando acontece essa história, diz assim, ei, a ganda sorte. Era o que eu ia dizer exatamente isto devia ser um documentário André, para a Netflix e tal. Eu ia dizer exatamente isso, que acho que muita gente diz, ganda sorte, tiveste uma sorte. Mas eu fico mesmo chateado quando as pessoas dizem isso, porque a sorte deu o mesmo trabalho. Sabes, se eu não tivesse feito aquilo tudo sozinho, se ele não tivesse visto valor no projeto, se eu não tenho feito tudo o que fiz, ele nunca tinha visto valor naquilo e eu nunca tinha tido sorte. Por isso, antes da sorte, houve um caminho muito grande a percorrer. E as pessoas têm que perceber que não dá para ter só sorte. É preciso a parte antes do trabalho. É preciso tudo isto. É preciso fazer acontecer. Que diz que o único local onde a sorte está antes do trabalho é no dicionário, não é? É isso mesmo. E foi um projeto muito importante para mim porque eu provei a uma escala diferente, sem ser as pastilhas e sem ser os queijos. Nessa altura já havia
o faz acontecer como existe agora, ou seja, porque tu criaste as tuas palestras, a tua formação, tens um programa no Canal Q, Sim. não é? Ou seja, tens o teu conceito. Já existia o faz acontecer ainda, ou nessa altura ainda não existia o faz acontecer? Eu não o conhecia. Não o conhecias? A intenção existia, mas eu não o sabia explicar. Não havia o nome, não havia o próprio conceito? Eu não sabia explicar. Eu sabia que tinha uma vontade muito grande de ajudar, mas como ainda estava a entrar no mundo do desenvolvimento pessoal, estava também a tentar encontrar, ainda não tinha um nome para isto, ainda não conseguia explicar. Ok. Então, o faz acontecer, nasce com as Bubalu, não é? Nasce com esse evento, tu vais continuando a desenvolver isso, ouves com 19 anos empreendedorismo, então é isto. Isso. Um pouquinho mais à frente, 2011, fazes esse evento que não tem o nome Faz Acontecer ainda. Quando é que começas o Faz Acontecer? Okay. Eu, em 2014, faço uma volta ao mundo, sozinho, de mochila às costas, com pouquíssimo dinheiro. Falei com... O que é pouquíssimo dinheiro? Durante um ano gastei 15 mil euros para fazer uma volta ao mundo, passar por 23 países, incluindo os voos todos, só os 15 voos... 15 mil euros incluindo os voos? Incluindo os voos. Só os voos foram mais de metade desse valor. Mas estamos a falar de... Os 15 mil euros eu não os tinha. Eu falei com 100 empresas, 97 para ser preciso. Desses 97 tive o meu primeiro sim ao número 53. O patrocinador que me disse sim ao número 53. Ao número 53? 53. Ou seja, tiveste 52 nãos redondos. Isso. E você é maluco, pensa que eu estou aqui com... Os meus amigos a gozar comigo, chegava à casa e os meus pais... Então, mas ninguém te vai patrocinar isto, há uma crise aí medonha e a malta vai... Queres dar a volta ao mundo? Então, mas o que é isso? Não, vais entregar currículos e trabalhar, porque isto não é vida para ninguém. Olha, então deixa-me só ficar aí, vamos só voltar aqui. Essa ideia de dar a volta ao mundo vem do quê? No pico da crise em Portugal, eu ligava o telejornal e via a malta a queixar-se. A Troika, o FMI, nada funciona e alguém tem que resolver e os políticos que resolvam. O fado, não é? O fado. Os outros, e sobretudo os outros que resolvam. E eu, na altura, apercebi-me que o que inspirava as pessoas, já não era malta engravatada em programas na televisão a falar sobre índices macroeconómicos, políticas de sustentabilidade, não era isso. As pessoas iam atrás de casos reais e as pessoas viam alguém que estava a vender bolos e dizia, espera aí, eu não faço aquele bolo que está ali, mas eu faço uma tarte de maçã espetacular. Eu não sei fazer um site, mas eu no Facebook eu até mexo. Isto é real, eu estou a ver como é que é isto. Isto eu sei. Então eu apercebi-me que o que inspirava verdadeiramente as pessoas, o que as fazia dar o clique e fazer acontecer eram histórias reais. Então na altura surgiu-me uma ideia muito simples. Eu nunca tinha viajado, não tinha a menor ideia como é que era isto. E pensei, e se eu fizesse uma volta ao mundo, passasse por realidades espetaculares, como os Estados Unidos e o Canadá, mas passasse por outras mais desafiantes, como a Tanzânia ou a Índia. E o que eu vou fazer em todas elas, independentemente do contexto, da área que as pessoas estão, o que eu vou fazer é entrevistar pessoas que definiram um objetivo, foram à luta e fizeram acontecer, foram lendárias. Pessoas que não interessa se criaram uma empresa de milhões ou se foi um autoemprego. Não interessa que a pessoa definiu um objetivo, foi à luta e fez acontecer. Eu vou levar uma câmara de filmar comigo e vou passar para estes lugares todos e vou entrevistar esta gente. Vou trazer estas histórias para Portugal e vou com isto inspirar as pessoas a não desistir e a fazer acontecer. No fundo, esta foi a minha ideia. Ainda não havia o faz acontecer, ou começa a nascer aí? Começa a nascer o faz acontecer. Começa a nascer o faz acontecer. E aliás, a viagem lança o faz acontecer como nós o conhecemos hoje. Então, na altura, sem dinheiro nenhum, 97 empresas, vendi as coisas todas que tinha e também, tenho que dizer, eu não tinha propriamente carros nem casas para vender, mas tinha PlayStation, tinha livros que as minhas tias me davam no Natal, tinha camisolas, tinha roupa, vendi tudo. Eu fiquei com 2 ou 3 calças de ganga, 2 ou 3 calções, roupa interior, obviamente, t-shirts, mas vendi tudo, muitas coisas ao desbarato, vendi tudo. Fiz uma campanha de donativos e fui. Dar-vos uma volta ao mundo com 15 mil e tal euros é muito desafiante. Eu tive que dormir na rua imensas vezes, tive que dormir em estações de comboios, estações de autocarros, procurar grupos de couchsurfing, pessoas que me pudessem receber, procurar o amigo do amigo, do amigo do amigo, do amigo do amigo, que uma vez até passou na Austrália e até me podia dar casa. Comi tantas vezes atum em lata. Eu emagreci 10 quilos durante a viagem, desde que cheguei ainda mais Portugal, 10 quilos, porque tu não és propriamente não, gordo, não é? eu tinha mais 15 quilos do que tenho agora, okay. Mas em viagem perdi 10. Desde que cheguei a Portugal nunca mais comi atum, o cheiro a atum é insuportável. Foi muito desafiante mesmo, mas valeu a pena. Eu recolhi histórias incríveis. Isso foi em 2014, 2015. 2014, 2015. Portanto, foi mesmo.
4, 5 anos. 4, 5 anos atrás. Foi mesmo muito interessante. Nasce aí o Faz Acontecer. Na altura tinha basicamente um blog de viagem. Quando cheguei a Portugal escrevi um livro que é o Faz Acontecer. Que tens aí? Mostras lá o teu aqui, livro. posso-te mostrar. Que tem as melhores histórias que eu encontrei Faz Acontecer. pelo mundo. Tem histórias muito giras, desde... Olha, um homem na Índia que para ganhar a vida e para pôr comida na mesa limpa ouvidos na rua. É o que ele faz todos os dias, limpa ouvidos na rua. E quando eu lhe perguntei, mas porquê é que tu limpas ouvidos na rua? Quer dizer, isto é surreal para mim, alguém... E ele diz-me assim, André, olha, o meu dia é assim. Eu tenho 2 filhos em casa, a minha mulher está em casa a tomar conta deles, eles são muito pequeninos. Eu acordo, venho trabalhar. No final do dia, com o dinheiro que consigo, vou à mercearia, compro comida, nós jantamos e tomamos o pequeno almoço. E eu venho trabalhar. E o dinheiro que consegui nesse dia, vou à mercearia. No dia em que isto não acontecer, em que eu não vá trabalhar e não ganho o dinheiro do dia, o resto também não acontece. Eu não como. Portanto, disse-me ele, opá, eu peguei no que tinha à mão e vim para a rua limpar ouvidos. É o que tem que ser. O meu pai até me dizia isto de outra maneira. O meu pai dizia-me assim, o que tem de ser, tem de ser. E o que tem de ser tem muita força. Tem que haver compromisso nas coisas. Pá, e às vezes vai custar, faz parte. O teu pai dizia disso? O meu pai dizia muito isso. Tu disseste que ias fazer, o meu pai, eu fiz natação, e detestava, a meio do ano queria desistir, e ele não. O meu amigo disse que ia fazer, e vai fazer até ao fim, porque o que tem de ser, e o que tem de ser tem muita força, disseste que ias fazer e vais fazer e acabou. Então isto são tudo crenças que vão ficando, que nós depois aplicamos isto noutros projetos na nossa vida, porque isto o chip está aqui instalado dessa forma. Isto só para te dar ideia de uma das histórias que recolhi pelo mundo, e nós às vezes queixamos-nos tanto, e falta isto, e falta aquilo, e se eu tivesse mais, e se eu... Qual é que foi o maior murro no estômago que levaste nessa viagem? Tipo de dizer, epá, esquece as minhas queixas, esquece, porque eu sei que somos humanos, embora tu também tenhas muito a mesma forma de estar na vida que eu, que é o que é que a gente pode fazer, lá está, ok, aconteceu-me isto, mas o que é que eu posso fazer com isto? Mas somos humanos e temos dias, também temos os nossos dias menos bons, que fazem parte. Mas às vezes há situações que a gente vê e diz, epá, esta situação, naquele dia menos bom, eu vou-me lembrar dela e eu vou... Qual foi assim aquele murro maior no estômago? Há uma que nunca mais me esqueci e que acho que vou contar aos meus netos. Eu saí de Portugal porque estávamos em crise e eu queria inspirar as pessoas a ir em frente. E eu passei pelo Quénia e no Quénia fui a Kibera, que é um dos maiores bairros de lata do mundo. Kibera. Vivem lá 2 milhões de pessoas. Fica nos arredores de Nairobi. 2 milhões? E cerca de, porque o descontrole é tal que eles não sabem quantas pessoas são. Eu estava a caminho de lá, estava assim um bocadinho perdido, porque não há propriamente placas, não é? Então estou assim um bocado perdido, passa um rapaz por mim e eu disse, olha, desculpa, onde é que fica o bairro de Lata? Ele disse-me, olha, estamos a 1 quilómetro, eu sou de lá, venho de lá, vou para lá, portanto até te mostro o bairro. E eu tinha-me dito que o bairro de Lata era um lugar perigoso, este rapaz está a ser simpático, se calhar isto é para me assaltar. Mas lá fui assim a conversar com ele. E o rapaz, com um sorriso enorme, de onde é que tu vens? Eu, Portugal. É, pá, eu adoro o Ronaldo, adoro futebol, e não sei o quê, muito fixe, vens ao bairro de Lata. E eu, assim, um bocado com medo. Mas pelo caminho, e 1 quilómetro dá 10 ou 15 minutos de conversa. Eu fui a perguntar-lhe, então, mas como é que se vive no bairro de Lata? E ele, o bairro de Lata é fantástico, as pessoas são livres, nós podemos dizer o que queremos, e antes não era bem assim. Eu, ok. E como é que são as casas? E ele, as casas, é assim, é um amontoado de casas, imagina um bairro de Lata, não é? Mas o bom disto é que eu estou sempre com a minha família, estou sempre com os meus amigos. Ele levou-me à casa dele. A casa dele era uns 12 metros quadrados, não era muito mais do que isso. O chão era terra, as paredes eram um género de um barro, o teto era umas chapas mal encostadas e claramente chovia dentro. Ele, a meio da casa, tinha um lençol. Ele dizia-me, olha, isto aqui é a minha sala, e a sala era um sofá todo partido, encostado assim no chão, e isto é o meu quarto. E o quarto era um colchão todo rasgado assim no chão. E ele todo contente, isto é a minha casa. E eu, ok, e casa de banho? E ele, sabes, André, aqui no bairro Lata não há casas de banho, aqui fazemos necessidades ou na rua ou em sacos plásticos. E na rua via-se um mar de sacos plásticos, um cheiro, uma coisa insuportável. Eu fiquei mal impressionado com isto, não é? Estava assim um bocadinho chocado, e às tantas ele devolve uma questão, e ele pergunta-me assim, olha, como é que é Portugal? Como é que é o país do Cristiano Ronaldo? E saiu-me o seguinte, Portugal é um país fantástico, nós temos sol, temos isto, temos aquilo, e apesar da crise, as coisas estão a melhorar, eu acredito que sim. Assim que eu digo isto, a cara dele passa de muito contente para muito preocupado, ele diz-me assim, Cris, mas quantas vezes é que vocês comem por semana? Porque a última vez que houve crise aqui em Kibera, eu e a minha família só comíamos 1 vez por semana. Como é que é lá? Vocês estão bem? Vocês estão-se a aguentar?
E isto foi um murro no estômago, assim, uma chapada com toda a força. E desde esse dia nunca mais me deixei de perguntar o que é isto de estar em crise, o que é isto de não tenho isto, ou não tenho aquilo, ou o que é que ou falta-me isto para o projeto, o que é isto, das coisas não estarem bem. E cheguei à conclusão que nós aqui no Ocidente precisamos de relativizar, muito. Estamos sempre preocupados com os miúdos do banco de trás do carro, que estão a fazer barulho, que não sei o quê, com a mulher, que não sei o que mais, que isto, que é com o patrão, que... É que se tem o telemóvel 10 e tem o 9, mas escrito o 10. Ou se o 10 e meio e tens o 10, não dá para... Comecei a pensar, realmente ainda posso ir jantar aos meus restaurantes todos os dias, mas se calhar comer carne com esparguete em casa eu posso, e isso não é mau, isso é espetacular. Se calhar não posso ir passar férias para as Caraíbas todos os dias, mas ir até aos Açores low cost não é mau, é lindo. Apanhar o autocarro, ir até Vila do Conde, qualquer lugar em Portugal, é lindo, é espetacular. E lá está, acho que as pessoas, e eu inclusivamente, precisava muito de relativizar, e quando penso nisto, eu antes, há momentos que nem dava por eles, preocupava-me se o Benfica ganhava ou não ganhava, agora não me preocupo com isso, eu preocupo-me se estou com o meu pai ao meu lado a ver o jogo e não interessa o resultado, só interessa que estou ali com ele. Isso interessa, aquilo não interessa. Interessa se é domingo e se está a chover e estou a ver um filme com a pessoa de que gosto. Qual é o filme? Ela pode escolher o filme que quiser. Pode escolher o filme que quiser, desde que eu esteja ali com ela. Se calhar não posso estar contigo tantas vezes como a gente se calhar gostaria, mas já tivemos aqui uma manhã à conversa. E isso é mesmo fixe. Então, essa foi a história que eu nunca mais me esqueci, ensinou-me a relativizar, a colocar as coisas em perspectiva, as boas e as menos boas. Acho que essa nunca mais me vou esquecer. Porque de facto, e é isso, eu ontem também falava isso, eu ontem vim de São Paulo, estive num evento lá e nós tivemos já a nossa conversa aqui antes do podcast e também partilhava isso, não é? O facto de nós darmos demasiado valor a certas coisas e às vezes o facto das histórias e aquilo que tu viveste foi a história real de alguém, não é? Que partilhou contigo a sua história e muitas vezes nós pormos em perspectiva a nossa história, por muito menos boa que ela tenha sido, e tu tiveste os teus desafios, eu os meus e todos nós temos, mas passa muito por isso que tu disseste agora, e é de facto, e eu ontem dizia isso em São Paulo, que é o ser humano ser mais humano. Eu acho que nós hoje em dia, e até por culpa, onde temos aqui agora os nossos, mas por culpa destes smartphones, nós temos cada vez mais a perder a nossa ligação humana, não é? Muitas vezes. E isso, imagino que nessa tua viagem, as pessoas com quem tu viveste acima de tudo, foram 23 países, portanto passaste por 23 culturas, passaste por 23 realidades, e é uma afirmação / questão, provavelmente daquilo que tu trouxeste mais rico, independentemente se calhar das paisagens, dos locais, de sítios fantásticos e outros menos fantásticos, mas também que te marcaram. Imagino que as pessoas em si foi aquilo que tu trouxeste para ti. Sim, as pessoas, as histórias, as inspirações, ver que ter a certeza de que independentemente de onde nós estamos, do nosso contexto, de onde nós começamos, é possível fazer acontecer, é possível ser lendário, é preciso estar predisposto, é preciso tomar as decisões para isso, é preciso passar por sacrifícios, mas é possível, e as pessoas deram-me essa certeza, porque eu conheci gente tetraplégica a fazer coisas incríveis, conheci gente na Índia, este homem que te contei dos ouvidos, ele para mim é lendário. Mas eu não imagino as dificuldades que aquele homem passa todos os dias. Ele cobra 20 cêntimos por cada pack, porque ele pode limpar só uma orelha de cada vez e são 12 mais 12, mas 12 cêntimos, mas o objetivo dele ao final do dia ter o equivalente a 6 euros por dia. Olha, isto a 20 cêntimos par de orelhas, dá muita orelha por dia e multiplica isso por um ano inteiro, não é? Ele é lendário e eu conheci muita gente lendária, muita gente que fez acontecer e que me permite hoje ter a certeza absoluta disso, partilhar estas histórias com outras pessoas e transformar corações vazios em corações cheios e que as pessoas vão para a frente e façam acontecer, porque as pessoas às vezes pensam tanto, preocupam-se tanto, têm tantos medos, tantos anseios, mas a verdade é que ao fim de 80 anos, diz-me se concordas comigo,
vamos todos para o mesmo jardim e todas as coisas que a gente deixa por fazer ou por dizer, todas Ou as mais cedo, né? 80, ou mais cedo. Se correr bem, 80, né? As coisas acabam por... não conta nada se tiveste o telemóvel, não conta nada se não conta. O que conta são as experiências, as pessoas, as histórias. Diz-me tu. Concordo em absoluto, e falávamos um pouco acerca disso, não é? De nós vivermos experiências, de vivermos momentos, e tu disseste isso agora aqui, e por acaso eu estava-te a ouvir, e até ressoou comigo, ou ressonou, não, ressoou, depois cortas isto, ressoou comigo o facto da pessoa, não é? E eu recordo-me, eu normalmente digo, até em palco, às vezes, nas minhas palestras, digo que há um Jorge antigo e há um Jorge novo, não é? Que este Jorge que está aqui é um Jorge que é criado diariamente, e eu hoje em dia tenho a humildade de dizer, epá, eu hoje se calhar estou a afirmar que isto é assim, mas amanhã se calhar eu vou viver, lá está, vou ver aquela pessoa a fazer isto, ou vou viver aquela história, ou vou ler aquele livro, e digo, epá, estou errado, não é assim, faz muito mais sentido isto. Portanto, sem dúvida nenhuma que tem a ver com... E está tudo bem. E está tudo bem. E está tudo bem. E tem muito a ver, eu este ano tenho lido bastante, foi um dos compromissos que eu fiz comigo este ano, porque todos nós temos as nossas histórias e as nossas desculpas, não é? Eu dizia, pá, não, eu gostava de ler mais, mas não tenho tempo. Gostava de ler mais, mas não tenho tempo. E este ano eu disse, não, eu este ano vou ler 52 livros. E já estamos em abril, quase maio, e já vou com 20 e tal, portanto vou reformular e se calhar vou até pôr, mas isto para contextualizar e para dizer o quê? Uma das coisas muito simples que eu li num livro, e foi dos primeiros livros que li este ano, e que liga um pouco com isso que tu disseste agora e que o faz acontecer e com o ser lendário, foi que há uma diferença gigantesca entre eu querer algo e eu estar disposto a fazer o que é preciso para ter algo. Eu acho que nós hoje vivemos, até lá está pela culpa dos telemóveis, que a gente envia uma mensagem e em segundos estamos a falar com alguém que está na Austrália, não é? Certo. E há 20, 30 anos atrás mandávamos uma carta que demorava um mês a ir, demorava um mês a vir, e era se não se perdesse, não é? E nós então criámos muito, até pelo conceito de fast food, tu hoje chegas, pedes um hambúrguer, isto, aquilo, em 5 minutos tens a tua comida ali. Então criou-se muito este padrão no cérebro da rapidez. Não é? Eu quero ter um corpo de capa, então eu vou ao ginásio uma vez e tenho o corpo de capa. Pá, eu quero perder 5 kg, ok, eu tomo um pequeno almoço saudável e tenho, não é? E que, até pegando aqui, tu falaste nele há pouco, e é um dos exemplos que eu dou do Cristiano Ronaldo, e queria ouvir também a tua versão disto, que é alguém que lá está, que ele quis aquilo muito cedo, esteve disposto a fazer o que era preciso, e ainda hoje ele mantém, embora já com 34 anos e com não sei quantos anos, mas mantém a mesma ambição, mantém o mesmo rigor, a mesma disciplina, a consistência, o foco, a determinação. E eu acho que a nós, e principalmente portugueses, nós temos muito a coisa do eu não posso fazer nada, eu não posso mudar. Colocamos-nos de fora do problema. Colocamos-nos a fora, e queria ouvir a tua visão, até porque lidas com empresas e tens o teu conceito do fazer acontecer, que não é mais do que chamar a nós a responsabilidade. Sim. Não é? Como é que tu vês isso desta diferença entre o querer e o estar disposto a? Sim. Olha, uma das coisas que eu também digo muito nas minhas palestras é uma frase que vi um grafite na Índia e que se tornou um lema de vida para mim, e depois de pensar das quase 150 pessoas que eu entrevistei e que fazem acontecer, todas elas têm isso em si. E a frase é: qualquer que seja o problema, faz parte da solução. É uma coisa muito simples, mas que te coloca dentro do problema e à procura de soluções, não fora do problema, e que os outros arranjem soluções. E isso faz toda a diferença, é chamar a ti a responsabilidade e o compromisso de resolver. A segunda coisa que vai bater no que estavas a dizer, que eu também costumo falar bastantes vezes, é que as pessoas às vezes acham que é preciso ter condições para se fazer alguma coisa. E eu acho que é preciso tomar as decisões. Não interessa muito bem de onde é que tu vens, não interessa muito bem se tu vens do caminho do meio. Estás disposto a tomar a decisão, a passar pelos sacrifícios, a quando a coisa está a doer, arregaçares as mangas, cerrares os dentes e andares para a frente? Estás disposto a isso? Então, contar a 52 nãos, não é? Se estás disposto a isso, pode ser que consigas. Pode ser que, porque na minha viagem, como eu te contei,
97 empresas, crowdfunding, pedi donativos na rua, vendi as coisas que tinha, dormi onde calhou, comi basicamente o que calhou, fui assaltado durante a viagem como se isso não fosse suficiente. Era a minha questão, tiveste alguma situação? Fui assaltado, como se isso não fosse suficiente, no dia seguinte fui até à Índia, a minha bagagem com o pouco que me restava foi desviada, fiquei literalmente só com a roupa que tinha vestida no corpo. Passei por isso tudo, eu sei o que é estar do outro lado do mundo só com a roupa que tenho vestido no corpo, fisicamente sozinho e emocionalmente sozinho, porque ai de mim que tivesse ligado para os meus pais ou para uma amiga dizer aconteceu-me isto, do outro lado vinha eu avisei-te, não é? Isso alguma vez, e lembra-te por onde é que ias, alguma vez disseste para que é que eu meti aqui? Pá, eu não devia estar aqui. Eu tive um momento que foi, eu fui assaltado em Moçambique, perdi 80% das minhas coisas. Que levaram-te roupa? Tudo. Eu estava a ficar na casa de um amigo, assaltaram a casa, roubaram tudo o que estava lá dentro, incluindo as minhas coisas quase todas. O pouco que me restou eu coloquei numa malinha, no dia seguinte fui até à Índia. Foram 30 horas de voo porque eu andava a poupar dinheiro nos voos, não era um voo direto, era com muitas escalas, eram 30 horas entre voos e escalas. Aterrei na Índia e a minha mala, com o pouco que me restava, não chegou. Então fiquei literalmente só com a roupa que tinha vestida no corpo, sozinho, no aeroporto de Delhi, com as lágrimas nos olhos, e durante 5 minutos aconteceu uma pior coisa que já me aconteceu alguma vez, que foi perder a esperança. Foi literalmente perder a esperança, desligaram as luzes. Eu acho que a gente, quando faz uma coisa com alma, com substância, pode estar toda a gente a dizer que não vai funcionar, mas se tu acreditas, tens ali alguma coisa que te faz levantar da cama e um entusiasmo e vais. Esperança e fé, eu gosto de... Isso. Há pessoas que lhe chamam fé, há pessoas que chamam cada um com a sua, mas no fundo queremos todos dizer mais ou menos o mesmo. E ali tive 5 minutos onde me fui abaixo. 5 minutos? 5 minutos. Baixei a cabeça, fiz isto, baixei assim a cabeça e comecei a chorar no aeroporto. E ao fim de 5 minutos apercebi-me que só eu é que podia resolver isto. Não havia literalmente mais ninguém. Só a repetir aqui, ao fim de 5 minutos, percebeste que só tu é que podias resolver isto. Sim. Ou seja, chamaste a ti responsabilidade. Sim. Estava literalmente sozinho, não havia ninguém para me ajudar. Literalmente sozinho. Então, 5 minutos depois, fiz assim. Fui fazer queixa à companhia aérea. Lá tinha um seguro minúsculo, que não dava para pagar quase nada, muito menos do que me tinham roubado no dia antes. Eu ia ficar em casa de uma família indiana, de um amigo. Ia ficar lá 2 dias, cheguei lá, disse, olha pá, acabou de me acontecer isto, acham que posso ficar aqui mais tempo? Fiquei lá 2 semanas, eles deram-me até roupa, sabes, aquelas vestimentas indianas. Sim. Andava com aquilo na rua. Fiz uma campanha de donativos, pensei, pá, o que é que eu posso fazer? Contactei os 7 patrocinadores do projeto, 2 deles aumentaram um bocadinho o patrocínio. Fiz uma campanha de donativos no Facebook outra vez, a malta começou a fazer donativos. Ao fim de 2 semanas eu consegui o mínimo, ainda era menos do que aquilo que eu tinha começado, mas vai para a frente. Porque inclusive então roubaram dinheiro. Tinha algum cash, tinha algum dinheiro comigo, outro estava no banco, mas sobretudo roubaram muitas coisas, os computadores, as câmaras, o material que eu levava para gravar, que era uma parte do investimento muito relevante, dos 15 mil euros também está lá metido o material. Portanto, mas mais uma vez, eu tinha planeado, eu tinha estudado, eu tinha falado com muitos viajantes, eu tinha-me preparado. Eu sei que não tinha o dinheiro todo que eu achava que precisava, mas eu acho que às vezes estamos sempre à espera do momento perfeito, da altura perfeita, precisamos sempre ter isto. Quando eu tiver não sei o quê, então eu faço. E esse X, que depois nos vai levar ao nosso então, raramente chega. Era lindo se eu tivesse tido 40 mil euros para dar a volta, era espetacular. Tinha dormido em hotéis de 3 ou de 4, já era lindo, era espetacular, eu também adorava. Mas não dá, por isso vai na mesma. Compra um saco de cama de 9,99 no supermercado lá nos Açores e vai na mesma, não é? É para fazer. Hoje em dia, se calhar já tem algumas marcas predispostas a patrocinar-me, onde eu já posso fazer as coisas de outra forma. Mas eu só consigo estar aqui hoje porque passei pelo saco de cama de 9,99, porque dormi na rua na República Checa, onde estavam menos de 12 ou 13 graus, porque depois dormi no Brasil com 30 e tal graus também. Se eu não tivesse passado por isto, não estava aqui, não é? E portanto acho que as coisas vão-se construindo. A malta quer começar logo no degrau 10, mas já há os outros todos, já há as dores do 2, do 3, o sacrifício do 4. E no 7 a gente está quase a desistir, e depois aguenta o 9 e com sorte, e a sorte aparece do 9 para o 10 geralmente, a coisa acontece.
esse foi o momento que eu ia-te fazer essa questão. Essa situação foi o momento, ou seja, tu alguma vez pensaste em dizer, pá, vou-me embora, vou voltar para trás, vou desistir, pá, isto foi um erro, os meus pais é que tinham razão, os meus amigos é que tinham razão, as 52 horas não sei quantas que disseram não é que tinham razão. Há algum momento, eu penso que todos nós temos aquele momento em que a gente, pá... Pronto, eu fiz uma viagem sozinho, eu tive muito tempo para pensar. Em coisas boas, em coisas menos boas, em reflexões espetaculares, em conversas comigo próprio meio alucinadas, eu tive de tudo. Mas se eu tiver que ser sincero, o único momento onde eu pensei, pá... Foi ali, 5 minutos. E não era um vou desistir, era, porra, eles tinham razão. O desistir nunca pensaste? Não, eu pensei eles tinham razão. E tive 5 minutos no eles tinham razão. Eu realmente não dava. Realmente eu tinha que... O meu orçamento devia ter uma folga para alguma coisa que acontecesse e não o contrário. Ou seja, teres ali um buffer para os imprevistos. Realmente eles tinham razão. Mas nunca pensei, pá, vou desistir. Há uma coisa que o meu pai também me dizia muito. Lá está, o meu pai foi tão duro para mim, mas deu-me tantas coisas boas ao mesmo tempo. Ele dizia-me sempre que sabes aquela história do copo meio cheio, copo meio vazio, otimista, pessimista. O meu pai dizia-me sempre, não interessa, o copo é para encher. Não interessa se tem um bocadinho de água, se está quase, é para encher. E pedes o próximo e enche outra vez. Ou seja, concretizar, fazer acontecer, andar para a frente. E o copo é para encher, lá está, e dá uma coisa já... que o faz acontecer aí por trás, isso. Não é? Tipo, tens o copo aí, faz acontecer, enche tu, isso. Não é? Não estejas à espera que esteja meio cheio. Isso, não interessa, não percas sequer tempo a pensar se está, não interessa, é para encher. Ou seja, no momento de que eu fui assaltado, o copo ficou sem água. Tu agora enche. Agora é para encher outra vez. Não sei como é, ok, está bem, não tem nada, okay, está bem. E às vezes as pessoas prendem-se muito com as condições que têm. O outro conseguiu, mas o outro é filho do doutor, que já tinha contacto. Mas é que... Está bem, se eu também fosse filho do doutor X, que não sei o quê, se eu tivesse nascido no caminho do meio, se calhar noutra cidade, tinha sido mais fácil. Tinha, mas como não era, olha, foi na mesma, de outra forma. Custou mais, para umas pessoas custou mais, é vida, é para fazer na mesma, por isso, cá estamos. Olha, e falávamos disso um pouco também ali, até pelo teu exemplo, pelo meu exemplo e pelo exemplo mais de outras pessoas que nós falámos ali. Arrependes-te de alguma coisa, tens 29 anos, não é? E tens a tua história de vida já, e uma história de vida muito, muito rica já com 29 anos. Arrependes-te de alguma coisa? Havia alguma coisa, se tu pudesses voltar atrás, que farias diferente? Acho que vais concordar comigo com o que eu vou dizer. Eu acho que há coisas na vida e no trajeto que correram menos bem, outras que correram muito bem, mas isso tudo me moldou a ser a pessoa que sou agora. Então, mesmo as que correram menos bem e olhando para trás, realmente não devia ter tido aquela atitude com aquela pessoa, não devia ter respondido desta forma, o que seja, passou. Eu hoje, se calhar, consigo responder a outras pessoas de outra forma, porque já aprendi tiveste aquela experiência. Pronto, faz parte. E então acho que não vejo as coisas que correm menos bem como algo fatal, é sim uma aprendizagem, é um ciclo, é uma coisa contínua, não é eu errei. Há muita gente que às vezes vejo, eu errei, eu respondi mal, eu estou arrependido. Já passou, agora o que é que podes tirar melhor daí? Isto? Ok, então é simples. Ouvir o teu feedback sobre isto, eu costumo dizer duas coisas, ou em informações, ou até às vezes quando estou nas minhas palestras, que é uma, que liga um pouco com isso que tu dizias há pouco, que é nós olharmos para o problema, sim, devemos olhar, mas nós temos uma mente, até pela forma neurológica e tudo mais, e está cientificamente provado que a nossa mente está ligada para procurar o que é que está errado, por uma questão de proteção, e que nos cabe a nós treiná-la para isso que tu dizes, que é o faz acontecer, ok, olha para o problema, mas faz parte da solução, não é? Olha com a vontade de fazeres parte da solução. E eu, quando pego nisto, adiciono aqui duas coisas, como aqui é. Nós temos muito o hábito de, lá está, eu sou assim porque nasci desta forma, porque nasci com esta família, porque alguém me disse isto, porque alguém me fez aquilo, porque vivi aquele acidente que me fez com que eu ficasse isto. E temos a tendência a culpar algo, não é? E culpamos sempre algo pela negativa. Mas eu digo,
e costumo fazer um convite, olhem para a mesma coisa e se vocês pudessem culpá-la pela positiva, dizer, ok, mas de facto eu fiquei sem uma perna. Mas o facto de ter ficado sem a perna fez com que eu, se calhar, apreciasse mais a vida, não é? Então eu também tenho que culpar porque eu hoje olho de outra forma. Queria ouvir o teu feedback sobre isso. E outra coisa é, e eu normalmente faço essa questão, até em próprias palestras, quem é que, se pudesse voltar atrás, mudaria muita coisa? E 80, 90% das pessoas dizem que mudariam. O que para mim significa que não está bem resolvido, tipo, ou que não aceitaste, ou que não perdoaste, ou que tens um ressentimento. E esses sentimentos impedem-nos, lá está, do que tu falavas há pouco, da esperança, que é olharmos para a frente. O que é que tu achas? Concordas com essa? Absolutamente. Em relação à primeira reflexão que fizeste, aliás, quando te falei do meu pai, tem isso, não é? Tem uma parte de... Aquela capa, aquela pele dura. Mas hoje em dia também não é qualquer coisa que me deixa abaixo, muito fruto da forma como ele lidava comigo. E isso é das minhas maiores valências, hoje em dia. Se calhar foi essa capa que te fez 52 nãos sem dúvida nenhuma, é isso mesmo. Portanto, se eu por um lado tenho que dizer foi uma infância desafiante, também tenho que agradecer, porque se não fosse essa infância desafiante, se calhar não tinha feito isto. E os 5 minutos, não é? Se calhar havia malta que estava ali 5 dias ali, e tu foi 5 minutos e 5 minutos, ok, bora lá, rapaz. Isso mesmo. Pronto, eu vejo a vida muito... Eu às vezes gosto muito de simplificar as coisas e vejo muita gente às vezes presa, como eu dizia há pouco, nos recursos que não tem, nas coisas que não tem, e em vez de olhar para o que tem e o que é que pode fazer com as coisas que tem, né? E acho que muito disto são chips que estão aqui dentro que têm que ser desconstruídos e acho que concordarás comigo, têm que ser desconstruídos, crenças que têm que... ainda há pouco tempo perguntavam-me numa palestra, então, mas tu ok, faz acontecer, mas por exemplo, se tu agora quisesses ser padeiro, percebes alguma coisa de pastelaria? Não, se quisesses ser padeiro, achavas que conseguias ser o melhor padeiro do mundo. Eu acho que se meter na cabeça ser o melhor padeiro do mundo, em 5 anos eu sou o melhor padeiro do mundo, mas eu acho mesmo. Sim, concordo em absoluto contigo. Eu acho mesmo, a primeira vez vou comprar massa, vou para a net ver como é que se faz, vou fazer pão, vai ser o melhor do mundo, depois vou ver mais receitas, vou melhorar. Depois é de ir para uma escola qualquer de pastelaria que eu hei de encontrar qual é a melhor. Hei de falar com vários pasteleiros do melhor do mundo. E daqui a 5 anos estou nos melhores do mundo. Mas é que eu tenho a certeza disso. Pronto, isto são crenças que a gente tem, que acredita. E se eu transferir isto para a pastelaria, posso fazer isto em qualquer coisa. E acima de tudo, e juntando aqui, e dando até um nome, que é uma frase que não é minha, que é do Gary Vee, mas que eu uso muito, que é macropaciência, micro-resultado, não é? Isso. Que é nós queremos de facto algo... E ok, e nós hoje queremos o macro resultado e a micro paciência. Isso mesmo. Não é? Eu às vezes também falo nisso nas palestras, porque eu, como te contei há pouco, começou nas pastilhas, depois as conferências, depois a volta ao mundo, depois o livro, depois criou-se a Faz Acontecer, tem um propósito, tem uma parte mais corporativa, enfim, tem uma série de coisas, já envolve muita gente. Olha, e já agora, para sabermos mais sobre o Faz Acontecer, onde é que nós podemos, e quem nos está a ver e quem nos vai escutar... Fazacontecer.pt. Sim. Tem lá tudo. Okay. Tem lá tudo. Como eu dizia, temos partes educativas, temos a ensinar os jovens a fazer acontecer, a não desistir, temos várias vertentes, podem lá ver tudo. Mas no meio de tudo isto, eu ia-te falar que isto começou de forma, as pastilhas, não é? De forma simples, e as coisas foram evoluindo, desafios, conquistas, sempre assim. E até que há um dia onde recebo um e-mail de Espanha, de uma associação chamada Pangea, que eles selecionaram 7 jovens que eles acreditam que estão a transformar o mundo, da Arábia, e eu fui um deles. E no momento que eu recebi aquele e-mail, para já achava que era um amigo que estava a brincar. Isso foi em 2016. E eu achei que era um amigo meu que estava a brincar. Mas quando percebi que aquilo era a sério, sabes que quando, não sei se te acontece a ti, mas baixamos a cabeça e vai, objetivos, e vai, a coisa vai, e o desafio, e a gente vai, faz parte da solução, e anda. E aquilo fez-me levantar a cabeça e depois fez-me olhar assim para trás. E eu lembro-me, caraças, isto começou com umas pastilhas nos Açores, no caminho do meio, e pouco a pouco, desafio a desafio, a coisa... Pouco a pouco, o pouco tornou-se muito, apesar de há muita coisa ainda para fazer, mas olha que engraçado o caminho que está aqui feito. E como tu dizias, e bem, as pessoas às vezes querem resultados rápidos, isso não existe. Existe pouco a pouco, trabalho, mail a mail, desafio a desafio, nos dias, mesmo quando está a correr mal, eu obrigo-me sempre a dar, nem que seja um passo, e nos dias que está a correr bem, são 50 passos. E ao fim de um ano, são muitos.
E as coisas vão-se construindo, devagarinho, o pouco a pouco, o pouco torna-se muito. Por isso eu concordo absolutamente com o que disseste. Faz acontecer. Olhando para o futuro, o que é que vês, ou que sonhos é que tens, que planos é que tens, o que é que já vai acontecer brevemente, o que é que ainda não vai acontecer, mas tu, de alguma forma, tens aquela visão já. Queres partilhar um pouco connosco essa... Bora? Sim. Portanto, o propósito de Faz Acontecer é inspirar as pessoas a fazer acontecer. E fazemos isso de várias formas diferentes. Temos uma parte mais corporativa, das palestras e das formações. Ou seja, mais ligado para empresas. Para empresas. Depois temos uma parte que eu chamo a Academia Faz Acontecer, que é para jovens, porque muitos pais vinham falar comigo no final das palestras e diziam: opá, adorava que tu fosses falar com o meu filho, porque ele, o rapaz está no sofá e coisa e tal. Então, está na PlayStation, está no computador. E às vezes ele desiste, é muito fácil. Então, criei as Academias Faz Acontecer, que ensinamos aos jovens aquilo que não se ensina na escola. Liderança, negociação, definição de objetivos, ir à luta, componentes de coaching, de PNL, de empreendedorismo também. E isso fazes isso como? São eventos específicos? Fazes online? Tens produtos online? Tens aulas? Vais às escolas? Isso. Até agora funcionava em paralelo com a escola, aos sábados, e já estamos em 4 localizações. Sabugal, Chamusca, Açores e Mértola. São localizações muito... Em Lisboa? Isso. Porque eu acho que em Lisboa, Porto, já existe muita coisa, muita oferta, e eu decidi começar por aqueles que eu achei que faria mais sentido, que precisavam mais. Fantástico. No entanto, no próximo ano letivo já vamos fazer um no Porto. Boa. Ok. Temos também um programa de televisão, Faz Acontecer. E porquê? Porque eu comecei... Canal Q é o... Canal Q, chama-se Faz Acontecer, já vamos para a segunda temporada. É o Canal Q na Nós, na Vodafone, sabes isso? Sim, os números variam de plataforma, está tudo nos YouTubes também, basta procurarem, está lá tudo. Faz acontecer, gente. Faz acontecer, Canal Q. E também acontece com um propósito interessante, porque, quer dizer, eu fui ao mundo recolher inspiração, mas em Portugal há muita gente interessante e muita gente em lugares como Mértola, Sabugal, por aí fora. Então, por que não fazer um programa onde mostrar eu vou a territórios de média e baixa densidade, vou entrevistar pessoas que algumas nunca deram uma entrevista para a televisão, mas são pessoas que definiram objetivos, foram à luta, empregam... Conheci um senhor em Ponte de Sor que empregava 20 pessoas numa padaria, em Ponte de Sor. 20 pessoas numa padaria, em Ponte de Sor? Em Ponte de Sor. Um rapaz que, com 11 anos, conseguiu que o Presidente da Câmara construísse um skatepark na Chamusca. Um homem que começou a plantar alfaces no quintal em Rio Maior, a coisa foi crescendo, fatura mais de 10 milhões de euros em alfaces, emprega muita gente também em Rio Maior. Pessoas que se calhar não chegam aos mass media, não é? Mas que fizeram acontecer. Muito. São pessoas lendárias também à sua maneira. Então criei o programa de televisão. Como é que eu vejo isto a evoluir? Eu quero chegar cada vez a mais gente. No próximo ano, em 2020, eu vou voltar a fazer uma viagem. Não vai ser uma volta ao mundo, vai ser uma viagem assim mais extreme. Eu vou ver como é que as pessoas fazem acontecer em lugares mais extremos. No lugar mais frio do mundo, no lugar mais feliz do mundo, no lugar mais triste do mundo, no lugar mais empreendedor do mundo. Isso vai dar também um programa. Já tem nome esse próprio projeto? Ainda não, ainda estamos aqui a modelar, mas será à volta do Faz Acontecer. Boa. Vou lançar um livro, enquanto este que aqui tens são histórias de pessoas pelo mundo, eu vou lançar o Faz Acontecer Portugal, com histórias de pessoas em Portugal. Boa. Como estes que te contei agora, que fazem acontecer. Vamos lançar também uma série de cursos online. Quero chegar ao maior número de pessoas possível. E isto é feito passo a passo. Olha, falando-nos um pouco também, tens uma t-shirt, de onde é que está essa? Tenho. Tens uma t-shirt aí do... Para te oferecer. Obrigado. Se o tamanho não servir, depois vamos encontrar um tamanho que sirva. Faz acontecer. Be bold. Exatamente. Ok. Fala-nos um pouco do Faz Acontecer, que é um evento, que é o tal evento que tu começaste por fazer nos Açores, que nessa altura não tinha este nome. Sim. E que neste momento tem o nome do Faz Acontecer. Faz Acontecer Talks. Este ano o evento acontece a 25 de maio, na Ilha Terceira. Vamos juntar mais de 500 participantes, que dá 1% da ilha. Acho que é recorde do Guinness quase. O conceito é termos 10 oradores, pessoas muito diferentes, de áreas completamente diferentes, do desporto, pessoas que ultrapassaram doenças, criaram empresas, que são coaches, também vais lá estar, não é? É verdade, com muito gosto. No fundo, muito obrigado. Todos os oradores vão contar como é que fizeram acontecer na sua vida. Mais uma vez, são histórias reais, de pessoas reais, que sem maquilhagem vão contar a sua história, vão contar os desafios, as conquistas, e eu acredito que este genuíno, esta parte genuína que passa, é o que inspira quem está na plateia a também fazer acontecer, porque no fundo são só pessoas. Olha, pegando nisso, até porque este é o quê? Quarta edição, quinta edição? Com o nome Faz Acontecer Talks, é a terceira edição.
No geral? Se for no geral, é a quinta edição. Então vamos para a quinta. Para a quinta. Ao longo destas 5, ou seja, 4 agora 5, já tiveste alguém na ilha que venha ter contigo e dizer, olha, por causa daquela palestra, por causa desse evento, eu hoje faço isto, eu hoje tenho isto, eu hoje mudei isto, faço acontecer. Sim. Já tiveste muitas histórias, imagino. Sim. Lá na ilha e fruto das palestras que também dou, eu em 2 anos fiz 150 palestras, 30 e tal mil pessoas, 4 ou 5 países. É giro e no fim as pessoas chegam ao pé de nós e dizem, olha, por causa deste momento, por causa desta conversa, a vida mudou. Acredito que isso te aconteça também muitas vezes, porque a tua história também é de facto muito, muito inspiradora, muito lendária também. Obrigado. E é interessante ver, às vezes em casa, quando tu preparas as palestras, penso, mas será que o que eu vou dizer é assim tão relevante? Será que eu vou trazer mudança às pessoas? Será que estou a cumprir na verdade o propósito? E depois quando chegam esses momentos é a confirmação de ver, tal como já me aconteceu a mim, o meu pai, um professor, com uma conversa, às vezes sem se aperceber, causou um impacto tão grande em mim, mudou a minha forma de ver as coisas, eu agora também poder estar a fazer isso com outras pessoas. E lá está, o transformar corações vazios em corações cheios. É a forma como eu vejo um bocadinho a vida. Olha, falaste aí numa coisa e também é algo que eu abordo e que queria ouvir a tua visão e a tua percepção. Nós hoje em dia nesta área do empreendedorismo, do desenvolvimento humano, como eu gosto de chamar, do coaching, há muito esta coisa do propósito, não é? De viver o nosso propósito. E eu às vezes, há muitas pessoas, principalmente isso, se calhar acontece isso, que vêm ter e é com aquela coisa de mas como é que eu descubro, como é que eu encontro? Sim. E eu claramente, para mim, até pela minha história de vida, porque eu fui e partilhei contigo, foi num evento, eu lá atrás, faço um evento de 4 dias e lá atrás digo, e hoje olhando digo, foi uma loucura, porque eu não sabia como é que ia fazer, digo, eu um dia deixo voltar lá em cima, foi para isto é que eu nasci. E eu hoje vejo claramente que naquele dia, naquele momento, com a decisão, como tu disseste há pouco, criei o meu propósito de vida. Isso. Portanto, eu cada vez acredito mais que não se encontra, que não se descobre, até porque não há propósitos à venda, não é? Senão a gente, olha, dê-me aí 4 quilos a propósito, não é? Mas eu cada vez acredito mais que nós criamos. Como é que tu vês este termo do propósito de vida, do encontrar, do descobrir ou do criar? Sim, eu no meu caso, sem me aperceber, hoje eu olho para trás e vejo de onde é que as coisas começaram, o que é que me trazia motivação, o que é que... eu trabalhei para aquele evento de empreendedorismo horas e não olhava para o relógio, não era uma seca. E no fundo eu gostava muito do tema, gostava muito de ajudar as pessoas. Hoje em dia eu olho para trás e vejo isso. E hoje se calhar acho, isto era o meu propósito, chamemos assim, mas eu não foi tipo um dia caiu-me assim uma coisa e... Ou encontraste, deste um pontapé numa pedra lá no caminho do meio e disse, olha, está aqui. Isso. O Steve Jobs tem aquela frase curiosa, não é? Que ele diz, os pontos só se conseguem ligar quando a gente olha para trás. Não dá ao contrário. Então, acho que o que eu recomendo sempre às pessoas é faz uma coisa de que gostas, faz uma coisa que tu te apaixones e o teu propósito vai-se moldar um bocadinho a isso e ele vai-te aparecer, vai-se construir, não vai ser uma coisa, como dizes, não é uma loja comprar 2 kg de propósito agora para mim. E também vejo muita gente presa e tem que encontrar o propósito e quando não encontrar não faço nada. Exatamente, era isso que eu ia fazer agora, o que é que tu achas e o que é que tu dirias e o que é que tu recomendas, lá está, porque tu foste alguém que, e esse exemplo, deixa-me dizer-te, é fantástico e eu fiz esta questão várias vezes, 5 minutos, porquê? Porque, de facto, nós normalmente quando temos uma coisa menos boa, às vezes perdemos semanas agarrados àquilo e tu estavas no fim do mundo e em 5 minutos disseste, embora lá. Portanto, o que é que tu dirias ou o que é que tu dizes a pessoas quando elas estão nessas coisas de, mas eu não sei o que é de fazer, mas eu não tenho, porque eu ouço muito, mas como é que eu faço? Como é que, mas como é que eu sou feliz? Como é que eu encontro isto? Que lá está, que é o procurar a receita, é o procurar a peça que vai encaixar aquele puzzle. E como é que tu vês isso e o que é que tu dizes, até porque era também ligado com esta questão, qual é o teu porquê, qual é o teu propósito, o que é que te move e o que é que tu dizes a essas pessoas que lá está, que se limitam porque dizem, mas eu não tenho ainda, eu não sei, se eu tivesse, o que é que tu dizes, que é o faz acontecer, mas o que é que dirias ou o que é que dizes,
Há uma pessoa que está presa no bloqueio. Sim. Eu, geralmente o que digo às pessoas para já é desconstruir um bocadinho esse bloqueio, de onde é que ele vem, etc. Mas sobretudo mas o que é que tu gostas de fazer? Gosto de fazer pão. Então faz. Mas eu precisava de uma cozinha que fizesse. Não, tu tens forno em casa. Então vais comprar massa e fazes pão. É só isso. Mas vai lá. A pessoa vai no dia a seguir, fiz pão, mas aquilo não é um pão a sério. Não, mas espera aí, o que é a tua definição de padeiro? É uma pessoa que faz pão. Então tu ontem fizeste pão, não foi? Sim. Então já és padeiro. Não, podes não ser o melhor padeiro, mas já és padeiro. Então já começaste, já te puseste em movimento. Agora vê como é que melhoras isso. Pronto. No fundo põe-te em movimento, não sabes o que é, mas experimenta, experiencia, vai, testa. Até uma coisa que às vezes nos parece incrível e que a gente quer muito, pois já afinal não é nada daquilo. E voltamos para trás. E não há mal nenhum nisso. Olha, eu vou dar aqui, já ainda há pouco ouvia-te e vou dar um exemplo aqui, não sei se tu conheces. E vou fazer a publicidade aqui. Há um restaurante em Lisboa que abriu este ano, que é o Agitama, que é de ramen. Ramen são aquelas sopas com massa, com ovo, com carne, com caldo. São sopas extremamente ricas, principalmente para inverno, extremamente quentes, que nos aquecem por dentro. E o Agitama está a ter um enorme sucesso neste momento e nasce exatamente assim, de dois amigos que têm uma paixão por ramen, que não sabem como é que se faz, e eu não sou muito bom de detalhes, mas a história saiu na NIT e pela net. Eles tiveram, salvo erro, 1 ano e meio a encontrar a receita para o caldo, ou seja, faziam testes, abriram um Supper Club em casa, onde convidavam pessoas a ir. O Supper Club chegou a ter cerca de 2.000 pessoas em lista de espera. E hoje tem o Agitama, aberto, com enorme sucesso, com filas de espera para pessoas comerem uma coisa que é uma sopa, não é? Mas que lá está, porquê? Porque tinham algo que eles gostavam, que eles fizeram acontecer, que eles estiveram dispostos a ter o tempo para fazer acontecer. E hoje olham, lá está, e como tu dizias, olham e veem aqueles pontos todos ali atrás. E eu acho muito que a nossa sociedade hoje, e nós olhamos para os jovens, e eu, por um lado, às vezes, e queria ouvir a tua visão, sinto-me desiludido porque vejo, e desilusão, eu já explico aqui o que é que desilusão significa para mim, mas vejo-me desiludido porquê? Porque vejo que os jovens nós temos, por exemplo, eles passam horas agarrados a um telemóvel, que podem estar ali a perder tempo ou podem estar ali a aprender sobre algo, não é? Nós, na nossa idade, tu és mais novo que eu, mas ainda és do tempo que, se querias saber sobre o rei, Dom Carlos, não sei o que mais, se calhar tinhas que ir a um livro, à biblioteca, e nós hoje chegamos ali, rei Dom Carlos, e temos aquilo tudo. Não é? Portanto, nós vivemos numa época em que nunca tivemos tantos recursos. Nós hoje em dia temos mais poder numa mão que o Lincoln tinha na sua época, por exemplo, ou que, sei lá, seja aquele líder que foi, que hoje olha-se e vê-se que fez grandes coisas, que não tinha nada, e nós hoje em dia temos um device, não é? Algo que nós metemos na nossa mão e conseguimos fazer algo. Portanto, e é aí que a desilusão é, caraças, é preciso fazer mais, é preciso fazer acontecer mais. Mas, por outro lado, também olho para os mesmos jovens e partilhei aquela história daquele jovem lá no Brasil, que com 21 anos tem uma instituição onde vai buscar miúdos de rua e dá-lhes valências de coaching, de PNL, de amor, de consistência. O que é que tu, e vão estar jovens eventualmente a ver-nos, o que é que tu dirias àqueles jovens que têm muito e fazem pouco e àqueles que têm pouco e fazem muito? Eu concordo contigo, ou seja, acho que hoje em dia não é um problema de informação. Todos nós temos informação. Alguém quer fazer uma dieta, para alguém credível, está lá, é seguir aqueles passos, está lá. Então, antigamente, se calhar no tempo dos meus pais, podia ser um problema de informação, eu não sei como. Hoje em dia o como está lá, não é? Qualquer coisa está lá. Eu costumo até dizer, meio a brincar, já que estamos a falar do Brasil, no YouTube há sempre um brasileiro que explica tudo. Exatamente. Está lá. E explica bem. Explica bem, está lá tudo. Portanto, é preciso ter o tempo, tomar a decisão para. Portanto, eu acho que é sobretudo, as pessoas prendem-se muito no medo, no não vou fazer, e agora, e como é que vai ser, e se eu falho, e as expectativas, e as pessoas prendem-se aqui num bloqueio que muitas vezes está só na cabeça delas, não tem mais lado nenhum. O que é que eu posso dizer aos jovens que têm pouco, mas que fazem muito? Continuem. Estão no caminho certo, isso é que é fazer acontecer e que sejam felizes, não é? Estamos aqui todos mais ou menos para isso. Os outros que têm muito e que fazem pouco,
pá, é pensar um bocadinho. Eu faço uma coisa que posso recomendar que façam também, que é fechar os olhos, ver-me com 80 anos e olhar para trás e ver como é que eu queria que esses 80 anos passassem. E se vos fizer sentido fazer pouco, então está no caminho certo. Mas depois também não se queixem se a coisa não evolui muito daí. Está tudo bem. Se estiverem ok com isso, está tudo bem. Se olharem para trás e ficarem um bocado tristes com o caminho que estão a levar, então mudem. Mas mudem já, não é? Porque isto Ontem já era tarde, não é? Isto não dá para voltar para trás, não dá para fazer reset e começar de novo. André, voltando aqui ao Faz Acontecer, data 25 de maio. 25 de maio, Ilha Terceira. Como é que podemos saber mais informação? Como é que podemos comprar bilhetes? Eu, o continente, quer ir, posso ir? Nós tivemos o cuidado de escolher uma data onde os voos, há muitos voos, há voos muito baratos, portanto as pessoas conseguem ir. O evento também é extremamente barato, são 10 euros a entrada, dá 1 euro por cada orador, o que não é nada, é um investimento. Já agora, todo o dinheiro que nós recolhemos dos bilhetes damos a uma instituição. Fantástico. Que instituição é essa? É Elpo. Este ano será a Elpo. Vamos dar para a Elpo Moçambique, que estão a fazer lá um trabalho fantástico e depois de tudo o que aconteceu vai ser para lá. Olha, ocorreu-me agora aqui uma coisa. Alguém que não possa ir, e até porque tens um caráter solidário, alguém que não possa ir, mas que se identifique com o modo Faz Acontecer, com o ser lendário, com a própria causa, com a Elpo, pode fazer algum donativo mesmo sem ir? Sim, basta contactar a Faz Acontecer. Se for ao fazacontecer.pt, tem lá os links para comprar bilhetes, tem lá os nossos e-mails todos, é se me mandar e-mail. Portanto, gente, caso não possam ir, mas se identifiquem, comprem bilhetes, ofereçam, façam donativo, é para uma boa causa, é para inspirar pessoas e, acima de tudo, é para ajudar Moçambique. Isso, e para além disso, temos gosto em receber na Ilha Terceira, aquilo é um paraíso. Portanto, por que não irem lá no fim de semana, ficam a conhecer o paraíso e levam um mote de inspiração, que vão ser 10 oradores fantásticos numa tarde muito intensa. Acho que vai ser muito bom, vai ser giro. Estou muito entusiasmado. Vai ser, com certeza. André, para finalizarmos, primeiro, havia mais alguma coisa que não tivéssemos falado e que tu gostarias de partilhar aqui, algo assim? Não, falámos de tudo, acho que conduziste muito bem esta entrevista lendária, que também vai ficar para a história. Obrigado. E agradeço-te muito por me teres desafiado a estar aqui contigo hoje. Muito obrigado. Então vou-te fazer uma última questão, até pegando, e se calhar é uma coisa que eu vou usar nas próximas entrevistas, que é, falaste de uma coisa muito, muito gira, que é fechar os olhos, 80 anos, olhar para trás. Imagina-te com 80 anos, se houvesse 3 mensagens, imagina-te com 80 anos e que vais deixar 3 mensagens para a humanidade, Que 3 mensagens seriam essas? O que é que deixarias como legado para fazer acontecer? Eu diria às pessoas para aproveitarem, para levarem as coisas menos a sério, para relativizarem muito. E para acreditarem, para fazerem acontecer. No fundo são coisas simples, até talvez demasiado simples para algumas pessoas. E por isso é que se calhar não as fazemos, não é? Porque acreditamos que são demasiado simples. É isso, gostava muito que as pessoas olhassem e pensassem: o rapaz do Faz Acontecer ensinou-me ou inspirou-me a também eu fazer acontecer, a levar uma vida mais feliz, mais inspirada, de coração mais aberto, de coração mais cheio do que eu estava antes. No fundo, acho que era isso. Ok, fantástico. Então, só para fecharmos aqui, basicamente, penso que foi isso, e corrijo-me se não foi. Mensagem número 1, relativizar, não é? Ou seja, olharmos para as nossas coisas que se calhar nos queixamos e que se calhar dizemos que não temos, se calhar, e olhar e relativizar, não é? Levar menos a sério. E também as coisas boas que acontecem, também os prémios, os egos, deixar isso um bocadinho, relativizar o que está lá em baixo e também relativizar o que está cá em cima. Isto não é assim tão importante, nem aquilo é assim tão importante. Ou seja, procurarmos aquilo que é verdadeiramente importante. Segundo, acreditar, não é? Acreditar sempre, acreditar que é possível, até porque a vida, e eu ontem partilhava isso em palco, ontem não, domingo. Jet lag. Dizia isso mesmo.
é possível e precisamos, nós hoje em dia tudo aquilo que existe à nossa volta foi porque alguém acreditou, não é? Esta mesa, este livro faz porque houve alguém lá há muitos anos atrás que acreditou que era possível fazer um livro, quando toda a gente dizia, não, livros, não é? Portanto, é preciso de facto acreditarmos, mas depois, se a gente acreditar e ficar em casa de braços cruzados, é preciso ir fazer acontecer. É isso. Não é? Portanto, penso que é isso e seria então essa mensagem que eu iria deixar para as pessoas e também após esta nossa conversa é que relativizassem o que é que se calhar neste momento estão a dar demasiada importância, que acreditassem naquilo que realmente é importante para vocês e que lá está e que nos apaixona, que era aquilo que tu falavas um pouco, e arregaçar as mangas e fazer acontecer. Vão ser para tempo, porque depois há aquelas pessoas que dizem ou que são demasiado novas ou que são demasiado velhas ou isto. Portanto, é sempre tempo de nós fazermos acontecer, é sempre tempo de nós sermos lendários e, de acima de tudo, inspirar os outros a que eles possam fazer acontecer com a nossa história, com os nossos resultados e também com os nossos erros. Muitas vezes os nossos erros é a nossa mais-valência e eu olho para mim e penso que tu também isso é a mesma coisa, não é? Os nossos maiores erros são as nossas maiores riquezas porque aprendemos muito com eles. Portanto, e malta, bora lá fazer acontecer, gente, vamos lá ser lendários porque o mundo precisa de pessoas normais, que façam algo normal, mas que aos olhos de muita gente é algo extraordinário, é algo lendário. Portanto, fica aqui o meu convite e do André. André, a gente vê-se daqui a uns dias de novo. Nos Açores, é verdade. Nos Açores, muito obrigado por ter estado aqui, muito obrigado por seres um exemplo de fazer acontecer. Obrigado, André. Jorge. Obrigado. Obrigado.